Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Segunda rodada do torneio de candidatos. Na primeira rodada, Nakamura perdeu de Fabiano Caruana e agora ele vai enfrentar Teimour Radjabov. Será que ele vai conseguir correr atrás desse prejuízo? Radjabov é pesadíssimo. Vamos dar uma olhada nessa partida depois da vinheta, vamos lá. Para vocês e depois eu vou mostrar como é que foram as demais rodadas aqui, como é que tá a classificação geral aqui no torneio de candidatos, tá bom? Nakamura com as peças brancas, abre aqui com o peão do rei E4 e aqui o Teimour Radjabov responde aqui com E5. Temos cavalo em F3, cavalo C6 e a abertura Ruy Lopes com bispo B5. Cavalo em F6, a defesa Berlim, e o Nakamura poderia fazer o roque, mas ele prefere jogar com D3, a variante do que o Carlsen joga muito também, bispo C5, e aqui na partida do Caruana contra o Nakamura na primeira rodada, o Caruana capturou aqui em C6, né, e seguiu aqui com o cavalo de bem em D2, e acabou ficando bem na partida e acabou vencendo o Nakamura. E o Nakamura não, o Nakamura joga diferente aqui, ele joga com o cavalo de bem em D2 e não capturando aqui o cavalo. E agora o Radjabov joga com o cavalo aqui em D4, atacando o bispo. Cavalo por D4, bispo por D4, C3 aqui pelo Nakamura. E agora o bispo volta lá para casa de B6 e aqui D4 pelo Naka. Olha só que lance interessante, né? E aqui ele está propondo realmente uma grande luta para o Teimour Radjabov, né? Ele está propondo o seguinte: se peão toma, ele vai jogar E5 aqui atacando o cavalo, e depois de peão toma atacando também o cavalo, poderia seguir de diversas maneiras. Talvez peão toma e depois de dama em E7 roque, e o Nakamura está propondo jogar com alguns peões a menos aqui essa posição, né? Claro que aqui você não vai querer capturar de dama com essa configuração de dama e rei ainda no centro, mas cavalo D5 seria uma possibilidade, por aí vai, né? Com chances para os dois lados, uma partida bem interessante, onde ele poderia inclusive sacrificar mais um peão aqui em C3, né? E seguir com dama em F3 e jogar com alguns peões a menos aqui o Nakamura. Propôs, eu até brinquei, ele tá querendo jogar de forma romântica no mês dos namorados e tal, mas não é nada disso. A partida aqui não seguiu com o peão toma e E5, e sim o Radjabov segue com C6 aqui atacando o bispo, e aqui D por E5, vai para uma linha forçante praticamente, né? Depois de peão toma bispo, não resta outra opção a não ser capturar aqui o cavalo. Deve ser o melhor lance, né? O computador fala que ainda dá para jogar dama E2, porque aí o cavalo vai lá para G8, dama por B5. Não pode ser bom isso entre seres humanos, né? E de fato ele dá como melhor lance recuperar a peça. Bora recuperar a peça? Então aqui por F6, dama por F6 e agora roque, todo mundo protege aí os reis. E aqui dama H5. Opa, aqui o que ele tá ameaçando? Ele tá ameaçando lá em H7? Ele quer dar mate aqui? O que é isso? Não, ele tá ameaçando aqui em B5, aqui do outro lado, né? E agora então o Radjabov protege lá, dama C6, e agora torre E1 aqui foi jogado pelo Nakamura, protegendo mais uma vez aqui o peão central. E torre E8, galera, olha que dificuldade agora começa a ter o Nakamura nessa posição, porque o peão central tá bem atacado aqui duas vezes, né? E o cavalo quer sair daqui, afinal de contas o cavalo precisa sair daí para o bispo poder jogar e tudo mais. E será que o cavalo pode sair daí? E então o Nakamura joga aqui de maneira precisa, cavalo em F3 pode sim, né? O ponto todo é que o Radjabov não pode capturar o peão por conta de bispo F4, olha que lindo, né? E aqui ameaçando capturar a torre e seguir com torre E1, com sequência de mate na fileira do fundo. E aqui você não pode capturar o bispo também pela mesma razão aqui, checkmate na fileira do fundo. As brancas teriam uma posição aqui muito boa, porque teria que jogar D5 para proteger aqui a torre, proteger a fileira do fundo, mas aí estaria vindo cavalo G5 com ataque em H7 e ataque aqui para cima da torre. E não adiantaria trocar as torres, por exemplo, e tentar jogar com bispo F5 para defender H7, porque também está caindo em F7 aqui com ataques ferozes aqui para as brancas, uma posição vencedora, né? Então aqui o Radjabov não pode capturar o peão central e por isso aqui não pode, aqui galera, nesse nível de torneio não cabe um escorregão, hein? Não pode, aqui liquida a partida na hora. Então aqui D5 foi jogado diretamente e agora o Nakamura vai ganhar um peão. Ele pode capturar aqui de dama ou pode capturar aqui de peão e ele prefere capturar de peão. Por que capturar de dama? Vai para praticamente um final já, onde as brancas teriam um peão a mais
Mas um final onde as pretas têm o par de bispos e podem equilibrar, podem lutar por um empate aqui, né? Isso aqui praticamente vai para um final aqui bastante equilibrado, né? Bastante difícil também, diga-se de passagem, né? Bastante difícil, diga-se de passagem, mas poderia seguir Enfim, essa seria uma das possíveis linhas aqui, né? Aqui tá levando checkmate, teria que tirar aqui para não levar um mate na fileira do fundo e tudo mais. Poderia seguir de diversas maneiras, mas o fato é que todas as linhas que a gente analisa desse final, a possibilidade de empate aqui é muito grande. E o Nakamura, percebendo isso, ele toma uma decisão muito legal. Ele toma de peão aqui, mantendo as damas no tabuleiro e sofrendo dificuldade, porque depois de torre por E1 e cavalo por E1 e dama C4, como é que continua aqui agora, né? É difícil agora pro Nakamura achar algum lance aqui, né? Cavalo F3 já não presta mais, né? Tá vindo o bispo G4 aqui, então já não presta mais seguir aqui com o cavalo em F3. Tudo bem, ainda dá para jogar aqui, mas com alguma dificuldade aqui para as brancas, né? Ainda daria talvez para jogar, mas com dificuldade. Então, o que mais? Eu fiquei pensando em cavalo C2. Esse aqui leva a dama E4, é muito chato, atacando o cavalo, pressionando em E1. Teria que talvez jogar um cavalo E3, aqui alguma coisa nessa linha. É difícil de jogar também nessa posição. E aqui então o Nakamura vai para o lance H3. E agora bispo D7. Mais uma vez, repetindo a mesma dificuldade. A mesma dificuldade. Se jogar um lance como cavalo F3, mais uma vez, ou tá vindo F6, ou tá vindo dama E2. Se jogar um lance como cavalo C2, mais uma vez dama E4 aqui, trazendo todo tipo de problema. Tem que voltar a dama. Aí dama G6 fica ameaçando lá em H3. As pretas têm um contra-jogo muito forte, né? As pretas têm um contra-jogo muito forte. Então aqui a posição é difícil pro Naka. E ele encontra o único lance aqui da posição praticamente. Dama em F3, dando suporte aqui para casa de E3. Torre E8 foi jogado pelo Radjabov e aqui finalmente bispo E3, soltando aí as peças. Bispo por E3, F por E3, mantendo a dama aqui, protegendo, né, a sua equipe. E agora a torre em E5 jogada aqui pelo Radja, né? Tentando recuperar o peão. Por enquanto o Nakamura tem um peão a mais, né? E aqui o Naka vai para uma ideia interessante. Torre D1 seria possível, deixando o peão aqui de A2. Mas vai para continuações bem confusas também, né? Porque aqui pode seguir com torre F5, enfim, vários lances são possíveis. Então a posição já é muito difícil, os dois ainda tem algum tempo no relógio, né? O Nakamura prefere jogar com esse lance D6, abrindo um ataque lá em B7. Dama D5 foi a escolha aqui do Radjabov propondo trocas. E agora sim torre D1 atacando a dama. Temos dama por F3, cavalo por F3 atacando a torre. E torre por E3 finalmente recupera o seu peão aqui, o Teimur Radjabov. Caruana segue com torre D5, pressionando aqui o peão, que por enquanto está protegido. F6 foi jogado e aqui torre C5 para colocar a torre na sétima horizontal. Aqui bispo C6 não funcionaria, né? Não foi jogado aqui nessa posição por conta de torre por C6, que loucura, hein? B por C6 e D7, ninguém segura esse peão, nem a torre. Ninguém segura esse peão. Então aqui a posição é complicada, né? Aqui não pode errar. Torre E6 aqui no limite, jogada aqui pelo Radjabov. E agora a torre ganhou a sétima, torre C7, torre por D6 e torre por B7. E a gente tem esse final, portanto, lance 27, eles precisam chegar no lance 40 para ganhar mais uma hora no relógio. O Nakamura, a computador dá a posição como equilibrada, né? No entanto, a gente fica achando que o Nakamura tá um pouco melhor aqui por conta de uma maioria de 3 contra 2 na ala da dama, uma torre na sétima. Vamos ver como segue. A6 foi jogado cavalo D4. E aqui H5, H4 pelo Naka, G5, opa, G3 e aqui rei F7 e rei F2. Os reis vão à luta. A rei G6 foi jogado, rei E3 e aqui torre D5 e torre A7. Então aqui pressionando o peão de A6. Torre D6 protegendo o peão e agora B3 aqui pelo Nakamura e bispo E6. E o Radjabov tem problema no relógio aqui. O Radjabov tá com problema no relógio, 3 minutos, lance 34, ele precisa fazer aí mais 6 lances. Nakamura segue com torre C7 e agora torre D5 foi jogado aqui pelo Radjabov com 1 minuto no relógio, hein? Que difícil. Torre C6 agora ataca o bispo e ataca o peão aqui de A6. Torre aqui com essa ideia, né? O que está acontecendo aqui, né? Por que o Radjabov jogou torre D5 e deixou o bispo, né? A ideia dele é dar cheque, recuperar a peça e ficar protegendo lá em A6
e ir para uma posição equilibrada, né? O Nakamura, para evitar isso, segue com torre C6, atacando o bispo e atacando o peão. E aqui torre E5, cheque rei F2 e o bispo D7. E finalmente o Nakamura ganha, fica com um peão a mais aqui com torre por A6. G por H4, G por H4 e torre E4, atacando o cavalo, atacando o peão. E aqui lance 40, Nakamura faz o lance 40, torre D6, protegendo o cavalo e atacando o bispo. E aqui o Radjabov faz o lance bispo C8, faz o lance 40, todo mundo ganha mais uma hora no relógio. E a gente tem esse final, galera, que é uma loucura esse final. A gente olha para essa posição e a gente tem a impressão que o Nakamura tá ganho, porque a gente fala, não é possível, 3 contra 1 na ala da dama vai ganhar, né? Aqui as pretas têm 2 contra 1, mas tudo bem, aqui o Nakamura vai dar um jeito aqui de ficar melhor, vai perseguir aqui o bispo e tudo mais, vai ficar melhor e vai promover o peão, né? A gente tem a sensação que o Nakamura tá muito melhor aqui, mas na prática a coisa é difícil, ó. Torre D8 foi jogado, bispo G4, e agora é o seguinte, se o cavalo capturar o peão, tá vindo torre 2 com cheque, capturando o peão lá com contra-jogo, né? Então olha que interessante aqui. E nessa posição, galera, os computadores dão uma maneira de vencer aqui para as brancas. Mas o lance vencedor é quase impossível de encontrar. Talvez Magnus Carlsen conseguisse, né? O lance vencedor aqui para as brancas, quando você tem uma maioria, a primeira coisa que você quer fazer é dar suporte para algum dos peões avançar. Você não jogaria, por exemplo, o B4, que deixaria 2 peões atrasados. E é aquela situação famosa do um peão segurando 3, né? Porque esse não vai, esse não vai, esse não vai, né? No entanto, esse seria o lance vencedor aqui da posição, né? O Nakamura teria que achar essa ideia esdrúxula de jogar com o peão aqui em B4. E qual que é a ideia dessa posição? O bispo está sem casa, né? Então não dá para fazer um lance de bispo, qualquer coisa está caindo aqui, né? Se o bispo sair da casa de olhar para a casa de E2, o cavalo ganha liberdade para capturar o peão porque não tem mais torre E2. Então o bispo tem que ficar onde está. Aqui o que você vai ter que fazer? Tá vindo torre D5, vai ganhar o peão. O cavalo vai continuar guardando a casa de E2. Então o que aqui o Radjabov teria que jogar? Forçado, torre E5, para evitar a torre D5. Mas aí é que é a chave toda da posição, né? A posição aqui é muito difícil realmente. Aqui poderia seguir com o lance torre B8, atacando agora o peão. Aqui bispo D7 seria praticamente forçado defendendo, e aqui as brancas ganhariam um tempo para melhorar a posição do rei, porque a dificuldade toda seria quando o cavalo sair e o rei aqui em F2, as pretas colocarem o rei lá em G4 e tudo mais, seria muito perigoso. Então aqui rei F3 para colocar lá o rei em F4. Aqui mais uma vez, o que as pretas vão jogar, né? Vão manter a defesa aqui do peão, e aí estaria vindo rei F4. E depois de bispo D7 as brancas jogariam A3 e, por incrível que pareça, Zugzwang, né? Ou seja, qualquer lance das pretas aqui vai perder. Então é inacreditável que existe esse tema, né, nessa posição de Zugzwang. Por que aqui é Zumbislândia, né, que a gente brinca? Aqui mexer o peão não pode, cai a torre. Aqui mexer o rei não pode, vai levar mate. Cavalo F5 aqui. Perdão, aqui primeiro torre B7, perdão. Primeiro atacando o bispo. E depois que o bispo sai aqui, cavalo F5, né? Vai levar mate. Esse rei aqui em G6, torre G7 mate. Teria que entregar a torre. Então, mais uma situação aqui de Zugzwang. Então não tem o que fazer, né? Realmente qualquer lance aqui vai perder, né? Então é muito interessante olhar essa posição aqui. Mesmo se bispo C8, aqui teria essa ideia de jogar torre C8 e torre C5 também, indo para linhas vencedoras, né? Então, realmente espetacular aqui. Ainda assim, com muita luta, né? Mas aqui, pessoal, seres humanos, ninguém vai jogar B4. Nakamura segue aqui com torre D5, bispo C8. Olha só, né? O que está acontecendo aqui com esse bispo C8? Atacou lá em H4, né? Vai tentando contra-jogo aqui. O Nakamura segue com torre C5, perseguindo o bispo D7, torre C7. O Nakamura quer que esse bispo volte para cá, para que ele possa capturar o peão. Bispo E8, cavalo em F3, protegendo agora aqui em H4, e torre E6 pelo Radjabov. Por incrível que pareça, o Radjabov está se segurando, o Nakamura não consegue progredir nessa partida, não consegue avançar esses peões, o bispo não deixa, né? A partida segue com torre A7 agora, porque agora a grande ameaça do Radjabov é jogar com torre A6 e capturar esse peão, não vai ter defesa aqui para o peão. Então aqui torre A7 foi jogado e agora torre E4, né? Mantendo aqui toda a pressão, o cavalo não pode sair daí, senão tá caindo lá em H4. Torre A8 persegue o bispo, o rei defende, torre D8, aqui torre E7, torre D2 defendendo, né? A grande ameaça é sempre lá esses ataques, então torre D2 defende, torre E4, torre D5, como é que faz para progredir aqui? E rei G6. Né? O Nakamura não está conseguindo encontrar uma maneira de progredir. O Radjabov, mesmo com um peão a menos, está conseguindo se defender aqui.
né? E aí o Nakamura, cansado, muda finalmente a estrutura de peões e joga aqui o lance A3. Chamando pra luta, torre E7 foi jogado, agora cavalo D4, torre E4 e cavalo por B5. Ele falou, quer saber? Toma lá em H4, vamos pra luta, né? E torre por H4 e a gente tem esse final espetacular aqui então. Onde o Nakamura tem 3 peões passados e conectados, o Radjabov tem 2 peões passados, a partida seguiu com o cavalo D4 e agora a torre H2 cheque. Rei G3, torre D2, mantendo o cavalo aí cravado, C4 avançando com o peão. Torre D3 cheque, rei H4 e agora bispo aqui em F7 atacando a torre, torre D8 e aqui torre D1 pelo Radjabov, mantendo a torre aí na coluna D, né? A4, aqui o Nakamura sai disparando, torre H1, cheque, rei G3, H4 avançando com o peão passado, cheque, rei G2, que final complicado. E aqui torre C1 foi jogado pelo Radjabov, né? E nessa posição, então, os computadores começam a dar que o melhor lance aqui da posição é o lance A5, e se torre A1, C5, entregando o peão de A e tudo mais. E aí a gente começou a fazer essa análise aqui, ó, viu? Análise complicadíssima, teve que usar rede neural para tentar entender esse final e tudo mais. Um final dos mais difíceis, assim, que podem existir, né? E aí depois a gente mostra, né, que as brancas ganham e tal, e fala, poxa, mas achar essa ideia realmente é muito difícil, né? Aí o outro falou, não, eu já aprendi esse final, eu vi na net, né? Brincou ali. Aí a gente começou a brincar que era o final de Vinanet, um final francês e tudo mais. E um estudo de Vinanet, né? Vinanet. Um final complicadíssimo, pessoal. E aqui, de fato, o Nakamura me manda bala nessa ideia do lance A5. Aqui a gente desacreditou, né, que o Nakamura encontrou essa ideia. E aqui o Radjabov segue com rei H5. Mas se torre A1, né, ele poderia seguir com C5. Aqui o estudo de Vinanet. Aqui depois de torre por A5, C6. Bispo D5, cheque aqui. Rei H2, teria que sacrificar o bispo no cavalo e tentar jogar esse final. E aqui a gente teve que jogar uns 40 lances com redes neurais para provar que as brancas conseguem ganhar esse final, esse peãozinho vai fazer toda a diferença e as brancas conseguem parar esses peões, enfim, existem manobras intermináveis aqui para as brancas poderem ganhar esse final, mas ganham, tá? Então muito interessante aqui esse lance A5 do Nakamura, né? E a luta continua, uma luta épica, rei H5 agora pelo Radjabov. E esse é o segundo lance que a gente achou surreal, né? Porque agora as pretas têm um peão passado e tudo que você quer é manter o rei próximo do peão passado, né? E aqui o Nakamura vai para esse lance rei F2, que era o melhor lance da posição segundo os computadores. Mas esse lance traz uma ideia, né? As pretas estão ameaçando em algum momento jogar com cheque, controlar a casa de promoção e ganhar alguns tempos. Então rei F2 aqui. O Nakamura pensa bastante para fazer esse lance, ó. Quase metade do tempo que ele tem aqui, 8 minutos dos 20 para achar esse lance, que era o melhor lance da posição. Surreal esse final. Rei G4 segue na luta, torre F8 e agora H3, o lance do desespero aqui pelo Temur Radjabov, né? Ele vai para essa ideia aqui, ele vai criando problema aqui o Radjabov, né? Agora ele entrega aqui o bispo para criar o peão passado, torre por F7 e H2. E agora, como é que segura esse peão? Tá ameaçando promover aqui. Aqui o Nakamura vai pro lance torre G7, cheque depois de rei F4. Cavalo E2 dando duplo, pode abandonar. Nada disso, se o cavalo capturar a torre na sequência, tá promovendo aqui pra dama. Tem muita luta ainda. Rei E5 foi jogado e aqui então nada de capturar a torre, mas sim cavalo G3, controlando a casa de promoção. Galera, e aqui, claro, o Radjabov não vai promover, né? Porque senão o cavalo vai sacrificar e vai sobrar um final aqui das brancas com 3 peões contra 1. Um final vencedor, né? Então por isso a partida seguiu com torre C2, cheque, rei F3, torre C3, cheque, cuidado! Aqui rei G2, né, pessoal? Rei G4 seria dramático aqui, seria dramático. As pretas vencem aqui com torre por G3, né? Eliminando o defensor aqui da casa de promoção. Então aqui não pode dar vacilo, não pode dar vacilo. Aqui rei G2 controlando a casa de promoção. E agora torre por B3, o Radjabov segue na luta, capturou um dos peões. A6 pelo Nakamura, torre A3 tentando parar o peão, A7 em segurança. E agora rei D4 atacando o peão do C4. E agora? E se o Radjabov capturar esses peões aqui, ele vai conseguir empatar, hein? Será que vai dar certo? Nakamura segue com cavalo F5, cheque, rei por C4 e agora a torre B7. A manobra espetacular aqui do Nakamura, né? Porque agora depois de rei C5, a manobra vencedora, cavalo E7 aqui, né? E nessa posição Temur Radjabov
abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O plano aqui é claro, né? O plano aqui é claro. O rei aqui não tem mais entrada. O cavalo vai jogar aqui em C8 protegendo o peão. A torre vai subir para B8 e o peão vai avançar para 8, né? Vai trazer as 3 peças aqui para cima e vai ganhar a partida, né? E aí colocaram lá no chat, Rafa, será que as pretas não tem torre H3? Né? Olha que legal aqui, né? Porque seria uma tentativa interessante se rei toma a torre. Aqui as pretas poderiam ganhar a partida. Dama toma com cheque, tá capturando aqui a torre na sequência. Seria dramático, né? Então poderia jogar, né? Mas aqui como é que o Nakamura poderia ganhar? Ele teria que voltar, ou cobrir aqui a casa de promoção. Essa seria uma possível das manobras vencedoras. Jogar com rei H1, a mais simples de todas. E depois de um torre H8, por exemplo, simplesmente torre B8 também daria a vitória para o Nakamura. E por isso que nessa posição o Radjabov abandona aqui a partida. Que batalha épica entre esses caras, 75 lances. Tem que tirar o chapéu pro espírito de luta aqui do Teimur Radjabov, né? O teimoso Radjabov, né? Partidaça. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, vamos ver. 91.1 aqui pro Nakamura, 86.2 pro Radjabov. Lutou, fez o máximo ali que podia. Os dois erraram pra caramba, né? 5 erros do Nakamura, 2 gafes. 9 erros aqui do Radjabov e 2 gafes. E mesmo assim eles ganham precisão alta, né? Só tem um nome forte, né? A Engine fala, quem é que tá jogando aí? 9 erros e 2 gafes. Ih, dá 20%. Quem é que tava jogando? O Radjabov. Opa, dá quase 90%. Pode dar 86% pra eles, né? Galera, não é fácil não. Os caras acertam muito lance, né? Muitos aqui dos lances são excelentes, melhores lances e tudo mais. Por isso puxa a precisão pra cima. Mas a gente vê que foi uma partida extremamente complicada, né? Olha aqui, ó, foi uma partida séria a classificação aqui do robozinho. Foi uma partida extremamente complicada, com uma dificuldade enorme, né? Aonde o Nakamura conseguiu quebrar a barreira da posição e conseguiu essa vitória épica aí, né? E com isso, então, o Nakamura lavou a alma, né? Porque ele havia perdido do Caruana na primeira rodada, conseguiu agora a sua vitória, né? Na segunda rodada, uma vitória importantíssima para ele no torneio. E vamos dar uma olhada aqui como é que tá o resultado aqui, como é que estão os resultados aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui então, olha só, vamos ver aqui como é que tá a pontuação geral, ó, resultados. E a gente tem então aqui, olha lá, Fabiano Caruana na liderança com 1,5 ponto, e Jan Nepomniachtchi com também 1,5 ponto, os dois na liderança, né? Eles que empataram então a partida de hoje, seguem na liderança os dois. Richard Rapport com 2 empates segue com 1 ponto, Jan Duda com 2 empates segue com 1 ponto, Firuja com 2 empates, mais um final de negras que o Firuja teve que defender igual ontem. O Firuja jogou 2 seguidas de negras, não tem problema, todo mundo vai jogar contra todo mundo 2 vezes, vai jogar o mesmo número de brancas e de negras. Mas o fato é que o Firuja teve que defender um final dificílimo ontem de negras, defendeu hoje um final dificílimo onde tá escapando das derrotas aí o menino Firuja, né, de negras aí, conseguiu os 2 empates. Nakamura perdeu uma, ganhou uma, também conseguiu o seu ponto, e o Jing Liren, que foi derrotado pelo Nepo, conseguiu hoje um empate aí contra o Yanduda, uma partida super difícil. Contra o Richard Rapport. E aqui então o Teimur Radjabov com meio ponto, né? Por enquanto o Jing Liren e Radjabov aí na lanterna, mas segunda rodada tudo pode acontecer ainda. A gente vai cobrindo mais partidas aqui do torneio de candidatos, tá bom? E é isso, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Meu nome é Blarra Gussen e sou jogador amador de xadrez. Recentemente, consegui a façanha de vencer o grande mestre Mequinho em uma partida rápida. Aliás, há pouco tempo atrás, empatei com o grande mestre Sup em uma simultânea. Sem dúvidas que minhas análises melhoraram bastante depois de ter feito o curso Maestria do Cálculo, também do grande mestre André Diamante. Enfim, agradeço muito a ele pelos ensinamentos. E aí vocês estão pensando, pô, mas o que D5 faz, né? Vou explicar passo por passo.